Bom, gente, então vamos dar sequência àqueles processos mais ecológicos de produção, principalmente vegetal, tá? Hoje vamos falar um pouco sobre a questão dos defensivos agrícolas, né? Uma das principais ações, né, dentro da agricultura ecológica é não usar agrotóxicos, então tem que haver alguma solução para isso. Então, a ausência de agrotóxicos é alguma dos processos que a gente vai encontrar em diversos tipos de culturas. Eu vou apresentar a cultura hidropônica, embora ela não seja uma agricultura orgânica. Aliás, ela pode ser ou pode não ser. Ela não é obrigada a ser orgânica. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, porque ela é bem interessante. Eles falam aqui em solução aquosa, porque na realidade isso vai ser muito diferente daquilo que está acostumado no cultivo convencional. Vai ser usado em água, mas vai ter muitos produtos químicos que eles vão repor, né, os nutrientes. Então, toda essa solução aquosa, ela é muito à base de produtos químicos, por isso que ela não é considerada convencional, desculpem, orgânica. No entanto, se essa solução aquosa típica, né, convencional, ela for substituída, por exemplo, por um biofertilizante seja o biodigestor, seja um biofertilizante produzido, como a gente já falou lá em cima, então ela poderia tornar-se orgânica. Mas isso vai depender porque esses produtos químicos já estão determinados para determinadas culturas, por exemplo, como a alface, que é uma produção muito comum em hidroponia. Mas só para vocês terem noção. Ela é mais protegida porque geralmente ela é feita também dentro de estufas, né? E com isso usa menos agrotóxico porque há mais controle de pragas. Então, apesar do cultivo hidropônico ser bastante antigo, foi somente em meados de 30 que se desenvolveu um sistema hidropônico para uso comercial, que foi idealizado por Jerick na Universidade da Califórnia. Então, o cultivo vegetal ele é realizado sem solo ou outro substrato como fonte de nutrientes para a planta. Os elementos minerais essenciais são fornecidos através de uma solução nutritiva que fornece na medida exata e de forma constante todos os nutrientes. Então, elas são colocadas geralmente dentro de canos de PVC e aquela solução nutritiva fica passando pelas raízes da planta. As plantas são cultivadas em perfis específicos, 80 centímetros acima do solo, por onde circula uma solução nutritiva composta de água pura e nutrientes dissolvidos de forma balanceada, de acordo com a necessidade de cada espécie. Então, para cada espécie já existe uma receita, né, desses produtos químicos para fazer essa nutrição. Então, esses perfis provêm um meio de sustentação para as plantas sem necessidade de pedrinhas ou areia. A solução nutritiva tem um controle rigoroso para manter as suas características. Periodicamente é feito um monitoramento do pH e assim as plantas crescem sob as melhores condições possíveis. Então, ela apresenta algumas vantagens em relação às formas tradicionais, como um crescimento mais rápido, né? Como tem todos os nutrientes que a planta precisa, ela cresce mais rápido, tem maior produtividade, porque pode produzir mais num espaço menor, aumenta a proteção contra as doenças, né? Porque geralmente também elas estão mais, isso também se protege melhor. Pragas e insetos também são evitados também por conta da própria estufa, como eu falei. Há uma economia de água, porque essa água fica circulando, ela vai e volta, então não há tanta perda para a atmosfera, não há tanta perda para o solo. E possibilidade de plantio fora da época, né? Porque não está dependendo agora do clima lá fora. E há um rápido retorno econômico, assim como os menores riscos perante as adversidades. Então, praticamente tudo pode ser cultivado através da hidroponia. Hoje em dia, a alface e outras hortaliças são as mais cultivadas. Pode-se plantar brócolis, feijão, vagem, repolho, salsa, melão, agrião, etc. Então, entre as desvantagens está o alto custo inicial do processo. Então, principalmente pela compra do processo PVC, né? As bombas, tudo isso. A necessidade de terraplanagem, construção da própria estufa. Há uma grande dependência também de energia elétrica, porque ela precisa o tempo todo estar fazendo circular essa água. Bom, a hidroponia orgânica, ela existe, embora muitas pessoas só relacionem a hidroponia a produtos produzidos de maneira artificial, então ela é chamada de bioponia. Então, essa hidroponia orgânica, como eu falei, ela é possível. Atualmente, com os estudos na área da agricultura orgânica, a bioponia tem se tornado rentável e produz alimentos mais nutritivos, sempre usando processos e produtos naturais. A NASA, há muitos anos, estuda a hidroponia orgânica para a produção agrícola no espaço.
Então, para vocês terem uma ideia de como é que fica um sistema hidropônico, ele é bem interessante. Vejam que ele consegue produzir muito num pequeno espaço, tá? As plantas ficam bonitas, ficam bem alimentadas, só que toda essa estrutura de cano de PVC, geralmente é cano de PVC de 100 milímetros, ela acaba sendo muito cara. Vejam que ela geralmente também é dentro dessas estufas para evitar que as pragas apareçam, né, e tenha que usar os agrotóxicos. Então, desculpem, algumas vantagens, alguma comparação entre os hidropônicos e os orgânicos. A produção na hidroponia é sem o uso do solo, enquanto na agricultura orgânica ela utiliza o solo. As plantas podem receber agrotóxicos, e aqui as plantas não recebem agrotóxicos. As plantas precisam receber fertilizantes químicos devido à ausência de solo. As plantas recebem apenas fertilizantes orgânicos, com minerais moídos. Eventuais excessos de nutrientes ou impurezas na solução nutritiva podem se acumular no produto hidropônico. O solo filtra e neutraliza as eventuais impurezas e a planta aproveita os nutrientes sem acumular excessos. Na hidroponia, as plantas têm um metabolismo desequilibrado e aí ficam mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças, porque ela está mais sujeita a ter muito mais nutrientes que o necessário e acaba desequilibrando. E na orgânica, as plantas têm um metabolismo mais equilibrado, logo são mais resistentes a pragas e doenças. A beleza garante ao consumidor que o produto é saudável, porque realmente os produtos ficam muito bonitos, e o sistema de produção certificado garante ao consumidor que o produto é saudável. Então, a certificação, mais uma vez, sendo importante nestes sistemas. E eu hoje vou fazer o seguinte, como vocês tiveram dificuldades em escutar o som da outra vez, eu não vou passar para vocês nenhum filme, mas eu estou passando os endereços aqui e já coloquei disponível lá no Moodle Classes, ou mandei por e-mail aqueles que não couberam, esses vídeos. Então, as apresentações já estão disponíveis para vocês. Então, no final da aula, aí vocês vêm e assistem, porque é melhor estar assistindo duas vezes, porque a primeira não vai dar muito certo. Bom, então, o processo, que é bem interessante, que é a chamada aeroponia. Esse eu conheci recentemente, que eu não conhecia. Então, pesquisando para dar aula, eu encontrei esse sistema de aeroponia. Enquanto que a aquaponia vai criar a planta na água, essa vai criar no ar. Então, é extremamente interessante, aumenta muito a produtividade e pode ser uma solução para não ter que desmatar mais áreas naturais, né, para aumentar a produção. Então, as pessoas podem construir num espaço muito menor. A aeroponia é uma técnica de cultivo que consiste em manter as plantas suspensas no ar. Então, eles vão aspergindo esse nutriente, né, com pequenas gotículas dessa solução nutritiva também. Ela vai ter uma solução nutritiva semelhante à da aquaponia. No caso, pode ser orgânica também. Então, o sistema permite uma enorme economia da solução, a qual chegará às raízes das plantas altamente oxigenadas. A aeroponia difere da hidroponia por não usar a água como substrato. Evita a incidência de enfermidades provenientes do solo, além de economizar água e fertilizantes. Então, ele é um sistema em que, por exemplo, as plantas ficam aqui, mas as raízes ficam no ar. Então, essa irrigadora, de vez em quando, vai liberar os nutrientes. Então, a aeroponia é um universo a ser explorado e, por não exigir grande quantidade de água, poderá solucionar a produção de alimentos no futuro. Então, isso foi uma citação, né, desse Tiago Factor, e é bem interessante. Então, veja que tem aqui o sistema de irrigação, que eventualmente vai irrigar, né, com pequenas partículas dos nutrientes, as raízes vão absorver esses nutrientes e vão continuar suspensas no ar. Então, vejam como a gente consegue produzir num espaço muito menor. Então, a gente consegue, sei lá, no metro quadrado, produzir muito mais plantas do que produziria se fosse no solo. Então, isso é um trabalho bem interessante de um menino, não sei se é em Minas Gerais, mas eu passei o vídeo para vocês. Eu sou muito apaixonada por isso aqui. Então, vejam que essa água vai passando aqui pelos sistemas e ela vai ser ligada, e ser ligada automaticamente, sei lá, a cada 10 minutos eu libero o sistema de irrigação. Então, as raízes ficam penduradas no ar e elas passam a ser regadas por esse sistema de irrigação automático. E aí dá para plantar tudo, você consegue plantar batata, você pode plantar num sistema helicoidal, assim, sistema plano e vertical, do jeito que quiser. Então, aí vocês têm o endereço de um exemplo, né, ao vivo, que é bem interessante ver as coisas ao vivo.
Então, a agricultura vertical, ela acaba sendo um pouquinho, poderia ser, né, considerada também essa agricultura vertical. Mas esse é um conceito de agricultura para o cultivo de plantas dentro de edifícios, ou de vários andares de arranha-céus, muitas vezes chamados farm scrapers, um termo derivado do inglês, skyscraper. Nestes edifícios que funcionariam como estufas de grande dimensão, a agricultura envolve o uso de tecnologias como a para auxiliar no crescimento das plantas. Alguns projetos incluem a prática de pecuária nos pisos inferiores. Uma fazenda de 30 andares na vertical poderia alimentar mais de 10 mil pessoas. Isso é um sistema que é muito recente, né? É muito moderno e tem um grande potencial. Então, ao invés de nós estarmos usando a terra de uma forma plana, nós estamos usando os cultivos de uma forma vertical. Isso também favorece o aumento da produção dentro do mesmo espaço. Os críticos argumentam que o consumo de energia dos níveis mais baixos seria tão elevado que o conceito seria muito caro para ser economicamente viável. Mas tudo é possível. Então, algumas variantes. Entre 2007 e 2009, na Companhia dos Emirados Árabes Unidos, uma empresa italiana desenvolveu uma variante do conceito no qual se utiliza água do mar e, portanto, não há desperdício de água potável. Mas aí devem fazer a desalinização. Em 2009, foram introduzidos no mercado o primeiro sistema de hidroponia vertical comercial. Nestes sistemas, as colheitas crescem em vários níveis verticalmente sobrepostos, mas não necessariamente em andares e em edifícios. O problema do gasto de energia pela necessidade de luz artificial é resolvido nos primeiros sistemas com rotação de culturas. O modo que cada planta é exposta à luz. Então, no cultivo vertical, a gente pode ter algo muito simples ou algo bem mais complexo, esse aqui acompanhando os diversos andares. Eu imagino que isso aqui seja um edifício. Então, no plantio vertical, há de várias formas. Nós temos, tipo, essas sacolas penduradas. Isso aqui é uma produção de morango. Ou, forma mais simples, como a gente pode ter garrafas PET na parede. Então, nós temos que pensar, eu mesmo já comecei a fazer minha horta caseira, em fazer pequenos sistemas desses que ocupam pouquíssimo espaço e todo mundo tem uma parede, né, para pendurar uma garrafa PET. Olha que coisa mais linda. Eu queria minha parede assim, cheia de morango. Então, aqui são outras plantas e não deixa de dar uma beleza diferente à casa, né? A casa acaba sendo um sistema de produção de alimentos. Então, dentro da agricultura vertical, vocês vão ter também algo bem interessante nesse vídeo. E nós partimos para a questão dos defensivos agrícolas, né? Nós queremos, precisamente, nós estamos tentando mudar toda essa forma de produção, depois da Revolução Verde, para substituir esses defensivos agrícolas, que eu prefiro chamar de agrotóxicos, para nós lembrarmos que eles são tóxicos, porque eles são cidas. Sida que quer dizer morte. Então, inseticidas que matam insetos, pesticidas que matam diversas pragas, herbicidas que matam as ervas e assim por diante. O sufixo sida significa morte, né? Então, o problema é que nós podemos acumular tudo isso no nosso organismo e a gente acaba também, se não morre diretamente, acaba tendo doenças derivadas desses produtos tóxicos. Então, principais tipos de manejo é não usar agrotóxico, né? Os agrotóxicos são contaminar as águas, envenenam os alimentos, matam os inimigos naturais dos parasitas e contaminam quem os manuseia. Então, não só quem aplica produtos, estão vendo? Antigamente se usava muito isso, não havia proteção, os EPIs, e as pessoas acabavam tendo vários problemas de saúde, inclusive crianças nascendo com malformações, não é? Então, a questão do câncer, tudo isso foi muito grave. E no início, os agrotóxicos vinham sem nós termos a noção, né? Sem sabermos direito o mal que faziam. Eles eram proibidos em outros países e vinham se instalar aqui no Hemisfério Sul. Só que não havia, eles traziam os produtos, mas não traziam já não vinham alarmando que fazia mal. Então, as pessoas não usavam proteção. Depois de alguns anos, de vários problemas, é que vocês sabem que hoje, para aplicar agrotóxico, a pessoa tem que estar toda vestida, toda protegida com EPI. Precisamente, bom, o principal tipo de manejo vai ser o controle dessas pragas. Então, a própria forma orgânica de se trabalhar, ela facilita muito esse equilíbrio ecossistêmico. Então, ao contrário da agricultura convencional, em que se utilizam herbicidas para eliminar as conhecidas ervas daninhas, a agricultura orgânica tem meios engenhosos e não agressivos para lidar com esse tipo de problema. Então, fazemos uma cobertura de palha sobre os canteiros, evitando que a luz solar chegue até as ervas invasoras, impedindo seu crescimento excessivo. Então, se eu coloco palha no chão,
e faço um plantio direto aqui em cima, então a plantinha vai crescer, mas as outras não vão ter luz, então vai ter dificuldade de crescer. Além disso, nós temos também a vantagem de que essa palha vai decompondo e vira também adubo. Então, é muito comum deixar-se o mato crescer entre as fileiras, isso não tem problema nenhum. As plantas estão sendo plantadas aqui em cima, né, do leirão, e entre as fileiras pode ter mato, porque às vezes eles são até benéficos. Então, o que seriam os defensivos agrícolas? Né, no convencional, são produtos químicos, físicos ou biológicos usados para o controle de seres vivos que possam ser nocivos para o homem, para a sua criação ou plantação. Então, no convencional, nós usamos agrotóxicos, pesticidas, praguicidas, etc. Na hora que se busca uma agricultura mais sustentável, né, nós utilizamos os defensivos alternativos, que são substâncias químicas, biológicas, naturais ou orgânicas que apresentam baixa animatoxicidade para o homem e para a natureza. Então, dentre os tipos de defensivos, os mais populares podem ser classificados por sua origem, sendo 3 tipos mais populares: as plantas defensivas, produtos orgânicos ou fertilizantes agrícolas alternativos. Então, eu vou mostrar para vocês todos esses, para vocês verem como é interessante essa proteção. Então, dentro desses, há várias formas, né, que não usam produtos tóxicos para poder fazer a defesa das plantas. Então, dentre as plantas defensivas, uso de extratos, de chás ou sucos de plantas para combater muitas pragas e doenças. Entre elas, nós temos o alho. Então, o alho ele pode ser usado como inseticida, ele repele os insetos, ele não mata na realidade, ele repele. Na maior parte das plantas defensivas, elas não matam, elas não têm toxicidade, elas, com o seu cheiro ou com algum outro atributo, essas plantas repelem alguns insetos. Então, o extrato do alho, ou seja, você faz um suco do alho, ele é utilizado para combater doenças causadas por fungos e bactérias e afasta os insetos. Nós temos outra planta, que é o nim, né? O óleo de nim, eu utilizo a folha do nim, faço o suco dela, passo numa peneira, às vezes com pano, né, que é para o aspersor não ficar entupido, e depois eu passo sobre as plantas. Ele também não é tóxico, ele é repelente, e é muito bom para a agricultura. Então, a árvore do nim, não sei se vocês conhecem, ela é muito difundida. Aliás, ela está sendo difundida demais, porque as pessoas associaram a presença dessa árvore com a ausência de moscas e mosquitos, e não tem nada a ver. Porque o que repele é o óleo, não é a planta em si. Então, também estão dizendo que essa planta mata abelhas, etc., mas eu também nunca vi isso. Então, tudo isso é... Porque eu acho que a abelha não é burra a ponto de comer alguma coisa da árvore. Eu mesmo tenho um pé de nim na frente da minha casa e crio abelhas sem problema nenhum no meu quintal. Então, se houvesse algum problema, com certeza a gente veria. Então, as folhas... Sim, pode falar. Em relação ao que a senhora falou da água, do alho, para passar, para repelir os insetos, é isso? Sim. Você faz um suco de alho, bota no liquidificador o alho com água, aí coa, né? Aí bota no aspersor e você faz a aspersão sobre as plantas. Então, o próprio cheiro do alho ele vai impedir que vários insetos se aproximem da planta. Dessa maneira, você protege. O óleo do nim, do mesmo jeito, é a mesma coisa. Você pega o fruto, aqui neste caso é o fruto, pode ser o fruto, a folha e a flor, os 3 são eficientes, você faz o suco deles, coa, passa no aspersor e passa também. Eu já passei, por exemplo, pé de goiaba, e as goiabas ficam sem estar bichadas, né? Não tem aquele buraquinho do buraco da goiaba, do bicho da goiaba. Então, é bastante interessante também. Então, ele é um inseticida natural, eficiente contra mais de 500 espécies de insetos, o nim. Ele pode ser usado... Oi. No caso da goiaba, foi o óleo do nim. Eu usei o suco do nim, porque se você for comprar o óleo, é bem caro. E eu tenho uma árvore na frente de casa, aí eu pego as folhas do nim, e fruta e flor se tiver, eu faço o suco e uso, e não gasto nada. E funciona. Eu tenho um aqui em casa, na frente da casa da minha mãe, também tem um pé de ninho. E a gente tem um pé de goiaba. Só que, em vez de quando as goiabas gostam de estar bichada. E ela tem uma goiaba muito bonita, mas gosta de estar bichada. Mas nesse caso é só passar. Isso. Porque se você ele sozinho, por isso que eu estou dizendo, ele não pode fazer mal às abelhas. Porque é o óleo que está dentro dele, a essência que está dentro dele, que vai ser inseticida. Que nem é inseticida, ele repele.
Então, se tu pegares os frutos, as flores e as folhas, ou só as folhas, o que tiver na altura, aí você pode fazer o suco delas, você coa bem coado, bota numa aspersora e passa nas goiabas quando elas estão novinhas. Aí, se chover, etc., você vai passando com mais frequência. Se você passar de 15 em 15 dias, você vai ver que beleza de goiabas que você vai ter. E não está botando agrotóxico, e não está botando nada que seja ofensivo. Muito boa dica. Eu vou fazer isso. Depois eu Experimente mando as por fotos das minutos. goiabas. Sim, Depois eu quero uma goiaba. Uma goiaba vou mandar, sim, com certeza. A goiaba daqui é muito boa. Ela repele 500 espécies de insetos, então não é possível que os insetos estejam aí fazendo buraco na tua goiaba, não seja importante. O uso de alguns produtos também de origem orgânica utilizados no combate a pragas. A própria farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, ela pode ser utilizada no controle de ácaros, lagartas e pulgões em hortas domésticas e comunitárias. Então, talvez alguns seres eles gostam mais de um ambiente mais úmido, e a farinha ela acaba absorvendo essa umidade. As próprias cinzas, né? Cinza de fogão, de lareira, no nosso caso, da churrasqueira, né? Você pode usar a cinza como corretivo. Então, as cinzas, elas são ricas em potássio. Então, recomenda-se que seja aplicada misturada com outros produtos. Então, a cinza, ela também serve como adubo e pode servir também como repelente. Eu botei isso depois lá embaixo, mas não tem nada não, vou falar já aqui. A alporquia, porque agora nós podemos falar em tecnologias de aceleramento de processo. Então, dentro da proteção das plantas, né, nós também temos, pensando na sustentabilidade, processos, né, que a gente pode fazer para acelerar a produção. Por exemplo, se eu tenho um pé de laranja, um pé de limão, um pé de qualquer coisa, abacate. Então, esse pé, vocês sabem, se pegar o caroço para nascer a plantinha e para ela dar fruta, às vezes são 3, 4, 5 anos para isso acontecer. Então, através da alporquia, você consegue pegar um raminho dessa planta já adulta e você gerar uma nova planta que vai iniciar pequena, mas ela já é adulta, ela já começa a dar frutos. Então, o segredo é você abre um anel, né, no suber dessa planta, você tira a casquinha da planta, e aí já me disseram que o bom é deixar uma faixazinha, não tirar toda, que às vezes pode matar esse ramo aqui. Aí você cobre com terra bem adubada, aí bota um saco plástico para a terra ficar agarrada nesse tronco, e depois você vai... Isso aqui foi uma porquê que eu testei, porque tudo que eu gosto eu aprendo e vou logo testando para ver se funciona. Então, isso foi um raminho de um pé de goiaba, e vejam que ao fim de 3 meses eu já tinha uma raizinha aqui saída. Então, isso favorece, depois, na hora que você vai colocar no vaso esse galho, já tem uma raiz que está produzindo, que vai facilitar a sobrevivência da planta. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre a alporquia, também aprendi recentemente, não conhecia, achei super interessante. E a gente pode ter várias árvores em vasos. Você pode ter se vocês... Até eu tenho recebido, às vezes, pela internet, várias publicidades de plantas que estão dando fruto, mas dentro de um vaso. Tudo em miniatura, então... Ô, professora, nesse caso, a gente tem uma planta com um crescimento mais avançado, mas então, e a idade, no caso, né? Mas o crescimento dela, então, não é muito. Ela fica uma planta menor, é isso? De pequeno porte? Se você colocar ela no solo, ela vai crescer igual as outras, que ela vai enraizar e vai crescer, vai ficar uma planta normal. Se você colocar ela num vaso, ela vai ficar uma planta de menor tamanho, porque a parte superior da planta ela vai crescer proporcional às raízes. É o princípio daquelas árvores, como é que chama? Bonsai. O bonsai não cresce porque as raízes também estão limitadas. Aí você passa a ter uma planta num vaso, mas ela pode chegar a ter, sei lá, 2 metros de altura, se for o caso, e ela produz os frutos normalmente, porque ela é uma planta adulta. Entendeu? Entendi, professora, entendi sim, vou fazer também. É isso aí, eu acabei de fazer agora no pé de goiaba de novo. A estaquia é outra forma de fazer essa divisão de plantas. É um modo de propagação de plantas adultas. Então, inserir o caule em batata doce, por exemplo, aí a estaquia é o seguinte, vai colocando as estacas, eu não sei se eu tenho aqui uma foto, tem? Então, você quebra uma planta em vários pedaços, e esses vários pedaços você coloca na terra. Só que, ao invés de você colocar apenas na terra, você coloca ela num pedacinho de batata doce, por exemplo, ou de inhame. Então,
Inserir esse caule em batata doce em ama acelera o processo devido aos nutrientes presentes nessas plantas. Aí você coloca tudo nesse vasinho e repara, isso aqui já é uma planta adulta. Então, quando ela começar a crescer aqui, ela já é possível que dê frutos, porque ela já é uma planta adulta. Diferente de você plantar pela semente. Então, isso também é um processo bem interessante de fazer a propagação de plantas. Então, de uma árvore, você pode fazer 10 árvores adultas, 20, as quantas vocês quiserem e tiver espaço para colocar. Então, sobre os segredos da estaquia, também tem vários aqui. Bom, então, ainda em relação aqui à questão dos defensivos, o que é que a gente pode concluir? Que a ideia de utilizar esses defensivos agrícolas é diminuir os impactos causados por defensores mais agressivos, que podem ser tóxicos para a natureza e para o homem. Podem ser, não são, né? É possível reproduzir também plantas adultas em série, produzindo muito mais cedo, ao contrário de por sementes que podem demorar anos. Então, há várias tecnologias, várias metodologias que podem ser utilizadas, que elas favorecem o aumento dessa produção. E até produzir em locais menores, em locais mais fechados, aumentar a produtividade, como vocês viram, com o cultivo vertical, com tudo isso. Então, o manejo orgânico agroecológico privilegia o uso eficiente dos recursos naturais não renováveis, aliado ao melhor aproveitamento dos recursos naturais renováveis e dos processos biológicos, à manutenção da biodiversidade, à preservação ambiental, ao desenvolvimento econômico, bem como à qualidade de vida humana. Então, se a gente utilizar esses tipos de produção, nós estamos contribuindo com a sustentabilidade, nós estamos contribuindo com a manutenção da vida no planeta. Tá? Eu agora vou, continuando aqui, nós estamos no módulo 5, em que nós vamos apresentar diversas estratégias e outras metodologias também que ajudam, né, na sustentabilidade. Vocês sabem que na restauração de qualquer área, principalmente uma área terrestre, nós precisamos fazer o reflorestamento. Então, para o reflorestamento, um dos maiores problemas é a compra das mudas. Então, e mesmo quando a gente consegue comprar algumas mudas, nós vamos ter um problema da baixa biodiversidade. Então, nós temos algumas plantas que nós vamos reflorestar. Então, esse reflorestamento mais ativo, que depende que a gente compre mudas e vá plantar toda uma área imensa, e tem que saber a sequência correta dessas plantas, né, porque nós temos que respeitar a sucessão ecológica. Então, tudo isso demora, além de demorar muito tempo, ele também é bem mais dispendioso. Então, uma das formas que eu achei também muito interessante, fiquei muito apaixonada por essa metodologia, é a chamada nucleação. Então, ela é realizada a baixo custo, porque ela potencializa a própria natureza para fazer a própria regeneração. Então, ele vai utilizar algumas ações ecológicas, como transplante de solos. Então, eu vou numa área protegida e eu retiro pedaços de solo mais superficial e vou espalhando na área que eu quero restaurar, né? Junto com esse solo, nós vamos trazer nutrientes, nós vamos trazer sementes, nós vamos trazer mesmo bactérias e fungos do solo e a microbiota do solo, que vai auxiliar na nova área. Eles utilizam uma estratégia também chamada chuva de sementes. Na chuva de sementes, eles colocam umas telas entre uma árvore e outra e vai permitir que essas sementes que estão caindo, elas fiquem acumuladas ali. Então, a gente também vai espalhar essas sementes pela área, para garantir que as plantas que estão na área natural, elas vão ser também reintroduzidas nessa área. E aí, o que eu acho muito legal é que eles utilizam as chamadas galharias e puleiros. Então, quando vocês virem o filminho, vocês vão ver como é bem interessante. As galharias é um monte de galhos que se coloca fazendo um monte de galho mesmo, que vai servir de atrativo para roedores. Então, os roedores, como ratos e outros animais, eles guardam muitas sementes na boca. E eles depois enterram essas sementes como se fosse... Para quando não tem sementes, por exemplo, digamos que eles estão fazendo um armazém, né? Uma despensa. Então, eles enterram essas sementes, cutias, etc., fazem muito isso também. Então, quando eles enterram essas sementes, eles depois vão lá e se alimentam, mas muitas acabam ficando no chão e acabam nascendo. Então, eles estão potencializando os próprios dispersores de sementes, que é o que ocorre na recuperação natural daquela área. Então, se eu vou atrair para aquela área muito mais roedores, né, considerando cutias, ratos, vários animais, eu estou aumentando a possibilidade desses animais trazerem de áreas distantes sementes, e essas sementes vão nascer. E os puleiros, eles também aproveitam
áreas naturais, fazem poleiros altos, assim, ou com árvores que vão morrendo, ou juntando três pedaços de bambu, por exemplo, e colocando eles em pé, e com isso é um lugar em que as aves gostam, porque é um local alto, né, e limpo, então as árvores vão muitas vezes para lá. Então esses poleiros também favorecem a dispersão de sementes pelas aves. E as aves também voam para muito longe, então a gente consegue estar trazendo sementes de longe para essa área que está sendo reflorestada. E eles também fazem o chamado plantio em núcleos, então eles usam 10 espécies de árvores, aliás, 5 espécies são 5 árvores são 5 mudas são de uma árvore só, de uma espécie só, e eles vão plantando espécies pioneiras e espécies de estágios mais avançados, juntinhas, porque assim, como o ambiente está muito impactado, né, geralmente não tem outras plantas, não tem nada, elas meio que se auxiliam umas às outras, no sentido de manter mais umidade, maneira a temperatura, não fica uma temperatura tão forte. Então, esses núcleos de 10 mudas, elas também dão muito certo. Então, o único trabalho que a pessoa vai ter é plantar esses núcleos, porque o resto é muito feito através da própria natureza. Então, imagina um solo desses, a gente vai plantar. Os nossos primeiros reflorestamentos deram muito errado, porque as pessoas queriam pegar essas árvores aqui, que são árvores do final de uma série, né? E queriam colocá-las aqui. Então, logicamente, elas não conseguiam sobreviver. Havia muito plantio, mas elas acabavam morrendo. Por quê? Porque essas árvores clímax, elas precisam de determinadas condições ambientais, com menor temperatura, menor insolação, maior umidade, maior quantidade de nutrientes, que aqui não tem. Então, quem vai conseguir sobreviver aqui são aquelas espécies mais resistentes, aquilo que a gente chama de capoeirão. Então, essas espécies é que vão preparar o terreno para que depois as outras possam ir crescendo. Então, nucleação é uma estratégia muito interessante. Ela também sai muito barata, porque o trabalho manual em si ela é muito menor. Outra forma de restaurar um ambiente, né, neste caso agora um ambiente aquático, pensando em ambientes lênticos como reservatórios, lagoas, etc., a baixo custo, é a biomanipulação. No entanto, eu só recomendo esse tipo de sistema de recuperação de ambientes aquáticos se for no ambiente semiárido. Por que isso? Porque a gente vai trabalhar com a inserção de espécies de peixe. E quando a gente insere uma espécie no lugar, apesar de nós já termos muitas espécies de peixe introduzidas nos nossos ambientes aquáticos, então a tilápia é uma espécie que veio lá do Nilo, por isso que chama tilápia nilótica. Ela é uma espécie que ela já existe em quase todos os nossos ecossistemas aquáticos. Ela é introduzida e ela trouxe diversos impactos ambientais para as assembleias de peixes nativas. E a proposta da biomanipulação seria entrar com uma espécie de peixe predadora, que coma outros peixes. Então, vou mostrar um caso para vocês de um trabalho que foi feito em Taperoá. Nós acompanhávamos o açude Taperoá num estudo ecológico de longa duração, por 10 anos. E no meio do caminho houve a introdução de um peixe, e a água mudou e a gente não sabia o que era. E só depois que viemos saber, quando os pescadores disseram que estava lá aquela espécie. Então, isso aqui foi um trabalho de uma aluna minha de doutorado também. Aliás, essa aula foi preparada por ela, por isso que eu gosto de apresentar os alunos que preparam as aulas. Então, se vocês sabem o que é eutrofização, a gente já falou um pouquinho sobre essa eutrofização. De uma forma natural, os nossos ecossistemas aquáticos, principalmente os ambientes aquáticos lênticos, né, de águas mais paradas, como reservatórios, lagos, lagoas, etc., eles tenderiam à eutrofização. Só que essa eutrofização seria muito lenta, a gente demoraria séculos para passar de oligotrófica a eutrófico, ou hiperotrófico. Enquanto que, de uma forma antropogênica, nós estamos aumentando esse processo, acelerando esse processo de eutrofização. Por quê? Porque nós estamos jogando muitos nutrientes nesse ambiente. Então, o que seria a eutrofização? A eutrofização é o aumento de nutrientes num ecossistema aquático. Se eu tenho apenas a drenagem pela chuva num ambiente natural, essas rochas têm nutrientes também que vão ser carreados para dentro do lago. Então, de uma maneira natural, muito mais lenta, também iria havendo o aumento desses nutrientes. Mas nós temos agora, na convivência com o ser humano, efluentes urbanos, efluentes industriais, fertilizantes agrícolas, muito sedimento que está entrando no ambiente.
Então, com tudo isso, a gente está acelerando esse processo de eutrofização. E aquilo que ocorreria em séculos passa a ocorrer em décadas. Os açudes nossos da Paraíba, né, os nossos reservatórios do semiárido, eles têm entre 40 e 70 anos. E todos, quase todos, eles estão eutrofizados. Então, os que estão menos eutrofizados, vocês vão ver por quê. Então, uma das maiores consequências da eutrofização é o aumento das toxinas, porque passa a ter a presença de uma das cianobactérias, né, que dá uma cor verde estranha à água, uma verde azulado. O aumento da decomposição, havendo uma grande produção dessas algas, também vai haver mortalidade, porque elas têm um ciclo de vida curto. Isso provoca mau cheiro, porque se a gente passa a ter pouco oxigênio na água por conta da elevada taxa de decomposição, o oxigênio passa a ser muito consumido pelas bactérias decompositoras. E com isso, há a produção de sulfetos. E os sulfetos têm o mau cheiro que a gente conhece quando um rio está contaminado, por exemplo. Aqui é no rio Tietê, olha a cor da água. Bom, as maiores consequências da eutrofização são a anoxia, que é a ausência de oxigênio, que vai causar mortalidade de peixes e invertebrados e produz liberação de gases com odor e fétidos, como sulfídrico e metano, né? Florescimento de algas, incluindo as cianobactérias, então elas, por serem bactérias, elas podem produzir toxinas, essas algas são extremamente perigosas, elas podem ser responsáveis, inclusive, por mortalidade humana. Então, alguns ambientes que estão muito atrofizados, que a água está muito verde, a pessoa vai tomar banho no açude e depois sai toda se coçando. Por quê? Porque elas podem ter também dermotoxinas. São toxinas que afetam a pele. Mas as mais perigosas são as toxinas que afetam o fígado, as hepatotoxinas, e as que afetam o sistema nervoso, que são as neurotoxinas. Então, elas podem ser letais, elas podem matar os seres vivos que beberem e ingerirem essa água. Então, altas concentrações de matéria orgânica podem também produzir substâncias carcinogênicas, porque é o seguinte, a gente tira a água do ambiente. Então, se eu vou usar uma água que já vem do ambiente que está eutrofizado, quanto mais verde está essa água, mais quantidade de cloro e mais quantidade de sulfato de alumínio eu vou colocar nas estações de tratamento de água. Então, todas essas substâncias também são carcinogênicas, ou seja, elas podem induzir a formação de câncer. Então, quanto mais suja tiver uma água para ser tratada, maior o risco de nós estarmos tomando uma água muito mais contaminada, até pela presença dos próprios produtos usados para tratar essa água. Então, nós vamos ter a produção de toxinas, se tiver a presença dessas cianobactérias, e vai haver uma queda na diversidade. Então, o que é que nós temos aqui? Esgotos ou adubos que aumentam a produção primária, que aumenta a biomassa. A biomassa vai ser tanto de microalgas como de zooplâncton, como de todos os seres vivos dentro do ecossistema, porque se eu tenho mais adubo, eu vou ter mais produção de tudo. Então, se tudo aumenta a produção, se está nascendo mais coisas, também vão morrer mais coisas. Então, vai aumentar a decomposição com a diminuição do oxigênio. Vai ter um aumento do pH, porque vai aumentar muito a fotossíntese, e quanto mais tem fotossíntese, mais CO2 vai ser absorvido, e com isso aumenta o pH, fica mais alcalino, e vai, de novo, reduzir essa diversidade. Então, só para ter uma ideia, esses efluentes de origem humana, né, aumentam o nitrogênio, todos esses efluentes, é esgoto, é resíduos, é lixo, etc. Aumentando o nitrogênio e fósforo são os principais indutores de eutrofização, vão aumentar as algas, as microalgas, incluindo essas que são as cianobactérias, e a gente vê que os peixes que passam a prevalecer no ambiente passam a ser o peixe planctívoro, que se alimenta do plâncton, porque passa a ter uma maior quantidade de plâncton. Então, outros peixes que se alimentam de outros organismos, eles começam a ser prejudicados. Então, com isso, diminui a transparência da água, porque o peixe planctívoro vai se alimentar do zooplâncton, que poderia estar se alimentando do fitoplâncton. Então, acaba criando um desequilíbrio nesse sistema, a água fica mais verde e, com isso, a transparência da água diminui. Então, aqui é mais ou menos semelhante, né? Entram os nutrientes, há crescimento de algas, isso vai alterar toda a biota aquática e prejudica a saúde do homem e apresenta efeitos em toda a cadeia alimentar. Bom, e aí nós pensamos no controle. Qual seria esse controle? Ele pode ser feito através da biomanipulação.
A biomanipulação, a maior parte de vocês não deve ter ouvido falar sobre ele, porque é pouco comum. Ela consiste em controlar os organismos que vivem nos corpos de água, assim como dos seus habitats, e na utilização das relações tróficas para reduzir a biomassa de algas. Então, imaginem que a gente tem uma cadeia alimentar. Eu tenho o fitoplâncton, que serve de alimento ao zooplâncton, que serve de alimento a um peixe, que serve de alimento a outro peixe. Então, a ideia é a gente mexer nesses elos da cadeia alimentar e produzir um efeito em cascata que vai resolver o meu problema, que é diminuir a quantidade de microalgas, que é para a minha água, ao invés de ser verde, ela se tornar mais transparente. Então, se a eutrofização é um fenômeno que afeta cada vez mais os corpos de água, o seu controle não pode ser realizado com o único objetivo de restaurar somente os lagos já afetados. É preciso preservar também aqueles que ainda se encontram em boas condições. Então, da mesma forma que a biomanipulação, ela tenta melhorar uma situação que já está errada, mas nós temos a obrigação de conservar aqueles que ainda estão de boa qualidade, que na realidade já quase não existem. Então, qual seria esse conceito de biomanipulação? Nós temos o processo de bottom-up, né, de base para o topo, e de topo para baixo, ou seja, eu posso agir de baixo para cima, diminuindo os nutrientes. Então, se eu tenho menos nutrientes, eu vou ter menos microalgas. Se eu tenho menos microalgas, a minha água vai ficar mais transparente e todo o processo fica mais equilibrado. Ou eu faço um efeito inverso. Eu coloco um predador em cima, que vai fazer todo um efeito em cascata também. Então, o objetivo central da biomanipulação é fazer aumentar as espécies zooplantônicas. Por quê? Porque são elas que se alimentam, né, na cadeia alimentar. O zooplâncton vai se alimentar do fitoplâncton. E o fitoplâncton são as microalgas. Então, se eu tenho as microalgas sendo predadas, eu vou ter muito menos microalgas na água, e com isso a minha água fica mais transparente. Então, o bottom-up, eu inicio de baixo, diminuo os nutrientes para chegar a um equilíbrio, e o top-down, ele é de cima para baixo. Né? Aquilo que eu já falei, ela é realizado a partir do controle dessa entrada de nutrientes, né? E é a retirada dos nutrientes por baixo pela base da cadeia alimentar. Então, toda a minha cadeia alimentar vai ser afetada também. No top-down, que é o que a gente vai dar ênfase aqui, a manipulação do tipo top-down consiste no controle das algas pelo topo da cadeia alimentar. Então, a partir de organismos de níveis mais elevados. Então, se eu tenho espécies de peixe que se alimentam de outros peixes, são essas espécies que para mim vão ser importantes. Então, há algumas medidas preventivas que ocorreram no Lake Washington, por exemplo, no processo bottom-up, ou seja, no processo de controle de nutrientes, verificou-se alteração na estrutura do fitoplâncton, alteração na concentração dos nutrientes na água, né, que diminuíram, a redução progressiva da descarga de nutrientes pelos efluentes até zero. Então, esse é um processo que a maior parte das restaurações de rios, ela ocorre por esse controle bottom-up, ou seja, controle de baixo para cima. Por quê? Porque se entrarem menos nutrientes no corpo aquático, vai diminuir a eutrofização. Se for um rio, é muito mais simples de ser restaurado, porque o rio tem um fluxo de água. Então, as nascentes têm melhor qualidade. Se eu diminuo a entrada de nutrientes, né, de poluição ao longo do rio, a própria água da nascente vai empurrando a outra água e ela eventualmente vai ficar limpa. Mas quando a gente tem um ambiente fechado, como um reservatório, um açude, um lago, etc., fica muito mais difícil de tirar esses nutrientes do ambiente. E aí vem a questão, será que seria possível manipular essa cadeia trófica? Então, a biomanipulação, né, esse conceito, ele iniciou-se em 74 com uma pesquisa de um cientista que ele viu que alguns peixes conseguiam efetuar alterações na qualidade de água até o fitoplâncton. E aí ele fez essa proposta, que seria possível usar os peixes para fazer isso. Mas só a partir de 88, eu acho, na década de 80 mais para o final, começaram a fazer pesquisas nesse sentido. Então, o objetivo desse processo é o quê? Diminuir, né, a densidade do peixe planctófago, porque o peixe planctófago, ele vai se alimentar do zooplâncton, e o zooplâncton vai ser um grupo-chave, porque ele se alimenta do fitoplâncton, diminuindo a cor verde da água. Então, o nosso objetivo é aumentar a densidade do zooplâncton. Então, se eu diminuo o peixe que se alimenta do zooplâncton, o zooplâncton vai crescer mais. Redução da densidade do zooplâncton pequeno porte, porque quando a gente passa a ter
um peixe que se alimenta do zooplâncton, geralmente ele tem a predação visual. Então, com a predação visual, o que é que vai acontecer? Eu vou ter os animais maiores do zooplâncton sendo retirados. Então, geralmente ficam os menores. Então, o nosso objetivo é diminuir esses menores para poder aumentar os maiores. Com isso, a gente vai ter a redução da biomassa fitoplânctônica. Por quê? Porque agora tem alguém predando o tempo inteiro o fitoplâncton, evitando que ele cresça demais. Como consequência da diminuição do fitoplâncton, nós vamos ter um aumento na transparência da água. Se eu vou ter a água mais transparente e vou ter menos fitoplâncton, eu vou ter menos fotossíntese. Se eu vou ter menos fotossíntese, eu vou ter menos absorção de dióxido de carbono. Então, eu vou ter a redução do pH. Então, vou ter também a redução de detritos orgânicos. Se eu tenho menos algas, vou ter menos mortalidade, vou ter menos decomposição. Com isso, eu vou aumentar o oxigênio no hipolímio, lá no fundo. Por quê? Porque eu vou ter menos decomposição, vou ter menos bactérias decompositoras consumindo oxigênio. Então, vou ter uma redução também da liberação de fosfato, porque na hora que eu tenho a decomposição, eu tenho fósforo que está sendo liberado, e o fósforo é um indutor de eutrofização. Então, como produto final, eu tenho a redução dessa eutrofização. Então, no Lago Ilhéus, no Brasil, nos anos 70, começaram alguns trabalhos em relação a isso, e verificou-se maior transparência de água, menor abundância de algas, população numerosa de peixes piscívoros, ou seja, o peixe que se alimentava do outro peixe, que se alimentava do plâncton. Então, entre esses peixes que se alimentam do plâncton, que são peixes planctívoros, nós temos a tilápia. Então, vejam como a tilápia, quando ela aumenta dentro de um açude, ela passa a ser muito ruim para a questão de qualidade de água. Ela contribui com a degradação da água, ela contribui com o aumento da eutrofização. Então, a tilápia, que é um peixe exótico, ela acaba prejudicando muito os ambientes aquáticos, em termos de qualidade. Então, um peixe piscívoro que coma a tilápia, ele vai começar a iniciar todo esse processo de biomanipulação. Então, outros resultados positivos foram observados em outros ecossistemas aquáticos no mundo. Então, eu vou contar para vocês o caso do açude taperoá. O açude taperoá é aqui na Paraíba, e a gente iniciou um estudo de longa duração, como eu falei para vocês. A partir de 2008, a gente viu que a água mudou completamente a qualidade, e nós não entendíamos o porquê. Então, vimos que, a partir de 2008, soubemos em 2010, eu acho, que tinha sido introduzido o tucunaré. O tucunaré, ele é uma espécie exótica, ela é da bacia da Amazônia. Então, na hora que introduziu o tucunaré, ele induziu todo um processo de biomanipulação, porque ele controlou a população de tilápia. Então, o que é que a gente viu nesse período? Maior transparência na água, né? Analisando o período de estiagem, que é a época em que a água fica mais verde, a transparência mudou de 40 centímetros para 1,20 m. Então, a gente disse que danado está acontecendo nesse açude, cada vez está ficando a água mais limpa. A gente teve também um aumento aqui no zooplâncton. Então, vejam, em 2002 tínhamos pouco, em 2003 passamos a ter um pouquinho mais, em 2004 tivemos muito pouco também, em 2005 um pouquinho mais. Mas depois de 2008, vejam aqui é 2009, olha a quantidade de zooplâncton que aumentou logo aqui no início. Então, em 2008 foi quando introduziram o tucunaré. Então, o efeito aqui foi o seguinte, o tucunaré, ele se alimentou da tilápia, evitando que a tilápia predasse o zooplâncton. Então, o zooplâncton ele conseguiu crescer mais. Então, por grupos, a gente viu o seguinte, que ou tinha um grupo que é o copéptido ciclopoida, ou tinha outro grupo de copéptido, que é o calanoide. E depois que houve a entrada do peixe, passou a ter um equilíbrio maior. E os dois grupos começaram a estar presentes. Então, se vocês olharem aqui a transparência do disco sec, por exemplo, em 2007, aqui é setembro, né, que é a época de estiagem. Setembro, outubro, era cerca de 50 centímetros de transparência. Aí, em 2008, já aumentou um pouquinho, aqui em setembro, outubro, estão vendo? Aí, em 2009, já aumentou um pouquinho. Em 2010, já estava aqui com 1,60 m de transparência no período de estiagem. Não é porque choveu e a água ficou mais limpa, entendeu? Era no período, precisamente, em que a água era suposto ficar mais escura. E a gente, a princípio, quando não soube que tinham introduzido o peixe, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo.
Aí, o que aconteceu também ao longo do tempo em relação aos nutrientes? O nitrito, que é um nutriente tóxico, é um composto nitrogenado, ele diminuiu bastante também depois de 2008. Então, por ser um composto tóxico, é muito bom que ele diminua. O ortofosfato, né, o fosfato, que ele também é um indutor da eutrofização, vejam que ele era muito mais abundante antes de 2008. A partir de 2008, nós temos aqui a diminuição. Ó, temos 2009, 2010, 2011. Nunca mais tivemos grandes picos de fósforo. E aí as pessoas diziam que não tinha nada a ver com o tucunaré. Assim, não, tu estás sonhando, isso não tem nada a ver com o tucunaré. Outras coisas devem estar acontecendo. E aí eu disse o seguinte, bom, então eu vou fazer uma pesquisa, eu vou procurar saber os vários açudes que tem na Paraíba, e tem aqui um que é do Ceará, o Quixeramobim. Eu vou comparar os peixes que só têm tilápia com os peixes que têm tilápia e tucunaré. Então, o tucunaré é esse peixinho aqui. Então, o tucunaré, onde tem aqui esse tucunaré, eles têm tucunaré e tilápia. Onde tem a tilápia, só tem tilápia, tá? E nós vamos comparar a qualidade de água de todos esses açudes e ver se é coincidência. No açude Poções, na Paraíba, nós só temos tilápia. Então, vejam que as quantidades de amônia, de fosfato e a transparência do disco de SEC é baixa. A água é bem verde. Então, nutrientes de forma elevada e o disco de SEC, ele é pouco profundo. Ou seja, a água não é transparente. Nesses dois açudes, que é Camalaú e Epitácio Pessoa, nós vamos ter, e vejam também que geralmente tem maior quantidade de oxigênio, onde nós temos as águas mais eutrofizadas, porque passa a ter muitas algas. E muitas microalgas, durante o dia, elas produzem muito oxigênio, mas durante a noite elas também consomem. Então, valores elevados de oxigênio não é bom, né, de dia, porque se nós formos analisar durante a noite, diminui muito essa quantidade de oxigênio. Então, vejam que as quantidades de amônia são bem mais baixas, as quantidades de fósforo são bem mais baixas, a clorofila também é mais baixa, mas vejam a transparência do disco de SEC. A água tem 1,5 m de transparência e 2,40 m de transparência de água. Então, a qualidade de água vai ser muito melhor onde nós temos a presença do tucunaré. Aí eu continuei pesquisando mais, fui ver o açude Acauã e o açude Quixeramobim, no Ceará. E o que é que nós vimos? Que a quantidade de amônia voltou a ser mais elevada, a transparência da água, esse aqui eu não consegui os dados, mas a transparência da água, vejam como era baixa, 20 centímetros de transparência da água é um palmo d'água. Com um palmo d'água a gente não consegue ver mais nada. E esse aqui 40 centímetros. Então vejam que não pode ser coincidência todos os ambientes que tem tucunaré serem de melhor qualidade. A mesma coisa com Gramame. Gramame é o açude de abastecimento da Grande João Pessoa. E a gente em Gramame também tem o tucunaré. E vejam que os valores de amônia, mais uma vez, são mais baixos, os valores de fosfato mais baixos, e a gente passa a ter 2,20 metros de transparência de água. E aí não tem como dizer que é coincidência e que não é a presença desse peixe que está fazendo isso. Então, a lógica é, o tucunaré está predando a tilápia diminuindo, o zooplâncton aumenta, o zooplâncton aumentando, ele se torna eficiente na alimentação do fitoplâncton, né? Ele se alimenta do fitoplâncton, com isso a água fica mais transparente. Então, tudo isso é um processo em cadeia, né? A gente mexeu no topo da cadeia alimentar com um predador de topo, né? E a partir daí vai causar um efeito em cascata até melhorar a qualidade de água. Então, vejam como é simples e barato. Se a gente, aí eu falei para vocês que eu só aconselhava num ambiente semiárido. Por quê? Porque uma espécie exótica, seja ela qual for, ela acaba desequilibrando um ecossistema aquático. O tucunaré, ele vai fazer efeito nesse sistema, por quê? Porque ele é um predador voraz. Ele consegue controlar a tilápia, coisa que a traíra, que é o predador natural, não consegue. Então, com isso, o tucunaré, por ser um predador voraz, ele vai comer todas as outras espécies que estão lá. Então, muitos ambientes aquáticos diminuíram as espécies de peixes nativas pela presença do tucunaré. Quando ele não tem mais quem comer, ele vai comer os filhotes dele mesmo. Então, isso pode trazer impactos ambientais negativos também.
E por que eu digo que pode ser interessante usar o tucunaré como agente de biomanipulação nos ecossistemas do semiárido? Porque no semiárido, geralmente, mais cedo ou mais tarde, todos os açudes vão secar. Então, há de vir um ciclo de seca, um El Niño, que vai fazer com que os ambientes sequem completamente. E o tucunaré, por ser um peixe da bacia amazônica, ele não está adaptado a viver num ambiente seco. A traíra consegue, ela se enterra na areia e ela fica lá em estivação, e quando chove ela sai e leva a vida normal. O tucunaré não. Tanto mais que quando foi em 2013, no açude Taperoá, teve a seca, né? Vocês sabem que teve uns anos muito secos entre 2012 e 2017, então o açude secou completamente a partir de 2013. E as traíras, elas também morreram nesse processo de desidratação do açude. Aí, quando foi em 2016, que choveu novamente e conseguiu entrar água no açude, não tinha mais o tucunaré. E a água, eu já medi em 2017, 2018, a transparência da água passou a ser de 50 centímetros. Então, aquilo que era 1,60 m, né, que eu mostrei para vocês lá em 2011 ou 12, quando foi em 2016, passou a ser novamente 50 centímetros. Por quê? Porque o próprio peixe não estava mais lá. Então, pensando que os açudes do semiárido têm como prioridade abastecer a população humana, né, e dessedentar animais, e que é muito perigoso as pessoas beberem água com cianobactérias, que podem produzir toxinas, pensando que, se não tivesse os açudes no semiárido, os próprios peixes nativos não estariam vivos, só quando o rio estivesse chovendo, né, estivesse correndo, então não ia ter água do mesmo jeito, não ia ter os peixes do mesmo jeito, e considerando que o tucunaré, ele não sobrevive quando o ambiente seca, ou seja, há um controle da espécie, coisa que a gente perde o controle se isso for um ambiente que não seca, então é possível que a gente consiga melhorar muito a qualidade de água de um açude, para evitar que ele tenha cianobactérias e se torne a água adequada para o consumo humano, desde que seja um ambiente que vai sofrer um dia de secação, né? Porque no semiárido isso vai acontecer com certeza, como aconteceu em Taperoá. Se for em outros ambientes, a entrada do peixe vai ser perigosa, né? Porque ele pode causar realmente desequilíbrios, inclusive nas outras espécies de peixe. Então, numa situação de semiárido, eu acho que é muito viável usar o tucunaré como um agente controlador da qualidade de água. Entenderam o que eu falei ou ficou meio complexo? Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Bom, gente, então, outras formas de nós pensarmos em sustentabilidade é, por exemplo, na própria edificação. Então, a construção das casas, elas podem ser de forma mais sustentável. Eu não entrei aqui muito em detalhes, e pode ser alguma das coisas que vocês possam aproveitar nos seminários de vocês. Então, dentro das construções ecológicas, eu até nem entrei aqui em detalhes, e tenho pena mas eu vou tentar olhar. Eu vou tentar olhar ali umas fotografias e mostrar para vocês. Então, muita coisa ainda pode ser feita dentro da própria construção. Então, alguns exemplos, eu acabei não trazendo fotografias para aqui, mas vocês depois podem ver. Por exemplo, em regiões frias, é muito comum nós termos janelas, as nossas janelas normais, elas têm um vidro. Nesses lugares onde é muito frio, ou também pode ser muito calor, o pessoal usa 2 vidros em paralelo. Por quê? Porque o frio que bate nesse vidro vai ter um vácuo, e depois esse vidro não vai estar passando o frio para dentro da casa. A mesma coisa com o calor. O calor que vem daqui, com 2 vidros, também vai proteger a casa de receber muita insolação, muito calor. Essa é uma das coisas. Há várias outras coisas que fazem as construções serem mais ecológicas. Então, por exemplo, eu vou tentar mostrar para vocês, eu mostro no final, para não estar saindo daqui. Então, outras coisas são, por exemplo, fogão solar. Muitas vezes usa-se o fogão, principalmente no interior, o pessoal usa muita lenha. Então, vai no mato, corta a lenha e traz para casa e usa no fogão. Então, se eu tiver um fogão solar, eu posso diminuir a necessidade de ter lenha, e com isso eu posso estar diminuindo a necessidade de estar tirando plantas, madeira do ambiente. E outra situação são as chamadas energias renováveis. Então, há vários tipos, principalmente a energia eólica, que pode ser usada
e a solar também pode ser usada em contrapartida dessa energia de hidrelétricas que nós utilizamos, embora seja renovável também, a nossa matriz energética baseada em hidrelétricas, ela também é renovável, tá? Mas ainda tem muitos impactos, a gente sabe que a construção de barragens acaba afetando muitas comunidades. Vocês viram, a última barragem está sendo construída no Brasil, a Belo Monte, os impactos está causando lá na Amazônia, né? E os impactos está trazendo para as vidas dos indígenas. Bom, então, pensando, por exemplo, num telhado verde que tem a ver com a construção da casa. O telhado verde é uma técnica de arquitetura em que se aplica o uso do solo ou substrato sobre uma camada impermeável. Então, o telhado verde não é só pegar um telhado com telha e jogar a planta em cima. Um telhado verde, na realidade, eu tenho que ter toda uma estrutura de suporte que aguenta o peso, né, porque toda essa terra que vai ser colocada em cima, ela é pesada, e essa camada tem que ser muito impermeável para que não haja depois infiltração. Ela geralmente é instalada na cobertura de residências, fábricas, escritórios e outras edificações. Então, ela permite uma drenagem, né? Essa água, muita parte dessa água vai ficar retida na própria areia, as plantas vão estar absorvendo essa água, e vai ter aqui o mesmo sistema das bananeiras, né? As plantas absorvem a água, vão crescendo, e vão evapotranspirar. Então, parte dessa água nem chega a ser drenada. A que for drenada, ela pode ser utilizada depois para outros fins. Ele também serve como isolamento acústico e térmico. Então, um telhado verde, ele consegue diminuir, a gente teve uma aluna de mestrado que fez essa pesquisa, consegue diminuir até em 2 graus centígrados dentro da casa, e também tem um diferencial estético, né? A edificação fica muito linda quando tem os jardins, os telhados verdes, né? É importante lembrar que os serviços ambientais esperados de um telhado verde só ocorrem com uso de vegetação convencional, e nunca com plantas suculentas nativas de desertos, como sedum e outras famílias. Porque é o seguinte, essas plantas, as cactáceas, né, as plantas que acumulam muita água, elas não evapotranspiram tanto. Então, o efeito que a gente espera de pegar essa água e devolver para a atmosfera, ela não vai acontecer. Essas plantas são muito utilizadas nos Estados Unidos e Europa, e não participam da biodiversidade brasileira, e nem melhoram as condições de nossas cidades. Então, a gente deve usar as nossas plantas nativas. Entre os principais benefícios dos telhados verdes, nós temos retenção da água da chuva, minimizando as enchentes. Então, a gente tem um grande problema em algumas cidades, principalmente nas cidades maiores, que nós temos a maior parte do ambiente impermeabilizado, com calçada, com estrada, com telhado. Então, essa água toda, quando chove, ela vai escorrer para algum lugar. E esse lugar vai ser sempre as regiões mais baixas. Então, as regiões mais baixas depois acabam não conseguindo fazer a drenagem como deve ser dessas águas. Então, o próprio telhado verde poderia minimizar esse processo, porque vai reter muita água, reter e evaporar muita água, ao invés de ela estar simplesmente escorrendo. A diminuição do efeito de ilha de calor, né, e temperaturas urbanas. Nós sabemos que a presença de vegetação, ela aumenta a umidade do ar, e com isso também diminui essa ilha de calor. Ela deixa as temperaturas urbanas mais adequadas, né? A absorção da poluição sonora, melhorando o sono das pessoas. Então, as plantas também conseguem reter o som, e com isso impede que esse som passe para as pessoas, né, que moram nessas casas. Filtragem das partículas suspensas no ar. Então, muita fuligem, muito material que a gente nem vê particulado, ela acaba se batendo na planta e caindo nesse local, diminuindo a sua distribuição ao longo dos espaços. Criação de espaços verdes agradáveis para o convívio da comunidade. Novas áreas para cultivo de alimentos orgânicos através de hortas e pomares. Há muita gente que utiliza os próprios telhados, né, para a produção de hortas. Reciclagem dos gases tóxicos do ar através da fotossíntese. Então, o próprio CO2, né, que acaba interferindo, tendo um mau efeito no aquecimento, ele acaba sendo absorvido, porque essas plantas na fotossíntese absorvem o CO2. Umidificação do ar nos meses secos, facilitando a respiração. Então, com essa evapotranspiração, a água das plantas vai para o ar, e com isso diminui a secura do ar, não é? Vocês sabem que, por exemplo, o pessoal de Distrito Federal sofre bastante, né? Pessoal do Cerrado sofre bastante com a umidade muito baixa, chegando a 20%, 25% de umidade no ar. Na nossa região é cerca de 80%, mais de 80%, então vejam a diferença.
O ideal é não ser abaixo de 60%. Então, a própria umidificação do ar, ela pode ser um fator bastante importante, principalmente em determinadas regiões. Abrigo da avifauna nativa. Então, se tem plantas, também pode ter aves que vão ocupar essas áreas, né, vão viver nesses locais, e com isso pode combater algumas pragas urbanas, como baratas e cupins, porque algumas aves vão se alimentar desses animais. Possibilidade de reutilizar a água da chuva ou irrigação, economizando recursos, porque a água que drena desses telhados, ela já vem tratada, porque, assim, parcialmente tratada, porque ela já passou por um processo de filtragem. A própria areia, né, o próprio sedimento que vai ficar ali. Então, pode utilizar essa água para alguns outros benefícios dos prédios, por exemplo, como a irrigação dos jardins, etc. Aumento da durabilidade da impermeabilização com a estabilidade térmica da cobertura. Então, a própria impermeabilização, ela aumenta a sua durabilidade, porque não vai estar exposta ao sol, né, ao sol diretamente, então isso pode também favorecer a própria estrutura física. Economia para o ar-condicionado, principalmente no último andar, que está mais em contato com o telhado. Possibilidade de aumentar as áreas com vegetação nativa regional e biodiversidade. Criar áreas verdes adaptáveis a prédios já existentes, com baixa espessura, peso e tecnologia orgânica, sem estruturas derivadas do petróleo. Então, evitar usar plásticos emborrachados e esse tipo de produtos. Então, vejam que se a gente tivesse em cima de uma laje, ao invés de colocar um telhado convencional, colocar um telhado verde, isso pode servir até de área de utilização como um jardim. Há outros telhados verdes muito legais, né? Podem ter até, inclusivamente, árvores, tá? E isso pode aqui ser um jardim, uma horta, a pessoa depois define o que quer no seu próprio jardim. Então, isso já está sendo muito comum em alguns outros países do hemisfério norte. Então, para vocês terem alguns dados também sobre telhado verde, eu trouxe um vídeo do YouTube, mas vocês podem colocar esse tema no YouTube e vai aparecer muita coisa. Outra coisa bastante interessante, eu tenho um fogão desses, aliás, tive, e o meu pedreiro fez o favor de jogar um bocado de cimento dentro, achando que era uma antena parabólica. Então, esses fogões, com formato de parabólica mesmo, né, eles conseguem concentrar a luz, o calor solar, e aumentar a temperatura a ponto de chegar a cozinhar a comida. Então, esse aqui é outro tipo de fogão solar. Eu vi isso lá no Xingó, lá na Bahia. Eles estavam testando, né, outras formas de energia. E esse fogão solar, para mim, eu acho melhor do que esse. Porque esse daqui, tudo isso aqui também é refletivo aqui dentro, mas aqui tem tipo um vidro aqui em cima. Então, o calor, ele entra, né, o calor entra, se propaga lá dentro e não sai. Ao inverso desse, que esse aqui é aberto, apesar de aumentar o calor aqui nessa região, mas o vento fica levando esse calor. Então, no meu fogão solar, eu coloquei uma cortina de plástico. O meu não era tão largo, ele era mais fechado, e eu depois coloquei uma cortina de plástico, porque permitia a entrada do sol, mas depois não saiu o calor, e ele passou a ser mais eficiente. Então, com isso, a gente também pode diminuir muito o gasto com gás, e, ao mesmo tempo, pode diminuir o uso da lenha, né, para quem cozinha com lenha, principalmente em regiões do interior. Então, outra forma seriam as energias renováveis. Então, dentre as energias renováveis, nós temos a solar, né? Professora. Oi. Professora? Pode falar. Bem rapidinho, veja só, nesse tipo aí desses fogões solares, só não tem como a pessoa fazer uma reserva, né? Só dá para utilizar, nesse caso aí mesmo, em dias de sol mesmo. Aqui a desvantagem é essa, se tiver de chuva, você vai ter que ter outro fogão, porque senão não vai conseguir cozinhar. Entendi. Tá certo. Depois que aquece por um bom tempo, aí mesmo no caso, de repente, não sei, a gente sabe que a gente tem muita mudança do clima, aí de repente fica nublado. Aí, nesse caso, a pessoa ou ficar com a comida pela metade e cozinhar, eu não sei, eu estou dizendo assim, porque a senhora já usou. É o seguinte, eu, no meu fogão, o que demora mais é a água não chega a ferver, a água não entra em ebulição. A água vai aquecendo até chegar a uma certa temperatura e mantém essa temperatura. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava o meu fogão de gás, aquecia a panela, quando a panela estava fervendo, aí eu levava para aí. Aí ele conserva. Por exemplo, vou cozinhar um arroz.
Então, eu levantava a fervura no fogão e colocava no fogão solar. Depois, eu não precisava fazer mais nada. Então, ao invés de passar não sei quanto tempo no fogão, eu passaria só o tempo da água levantar a fervura. Aí, botava o macarrão. O macarrão só presta se fizer isso que eu estou falando. Se a gente deixar ferver ele com... O macarrão não é muito bom, não, de fazer nesse fogão. Porque ele, como demorava mais tempo a fazer, ele ficava mais espaçado. Mas o arroz fazia perfeito. Você botava água para ferver, colocava no fogão solar e deixava lá. Eu geralmente até tampava, porque na hora que você tampa, você também acumula o calor sem perder esse calor. E aqui eu cobria isso com plástico, como eu te falei. E aí deixava lá, com 15, 20 minutos, o arroz estava todo cozinhado. Então, poupava muito, muito gás de cozinha. Porque eu vi esse aqui lá no Xingó e vi que era coberto com vidro. E aí era bem mais rápido. Eles diziam que chegava a cozinhar feijão. O senhor que me mostrou, ele disse, chega a cozinhar feijão. Se a pessoa for trabalhar na roça, botar a panela de feijão aqui, e quando voltar da roça 4, 5 horas depois, o feijão está cozinhado. E aqui eles não colocavam no fogão antes, deixava mesmo aqui o tempo todo. Então, vejam como é eficiente esse sistema também. Agora, se tiver de chuva, minha amiga, se tiver nublado, aí vai ser complicado, porque aí não chega nas temperaturas necessárias. Certo, entendi, professora. Obrigada. Nada. Então, nós temos também a energia solar. A energia solar, ela é um pouco cara, né? Eu estou fazendo uma pesquisa que eu vou colocar energia solar na minha casa. Na minha casa, para atender minha casa e a casa do meu filho, eu vou gastar cerca de 18 mil reais. Então, o investimento inicial, ele é pesado. E antigamente tinha um problema, que era não conseguir armazenar essa energia. Então, o que é que o pessoal está fazendo? A gente está gerando energia e lançando diretamente na rede elétrica do município, da prefeitura do estado. E com isso a gente garante que, assim, o que a gente está produzindo vai ser abatido naquilo que a gente paga. Então, se eu consumir menos, eu não pago nada. Na realidade, eu vou pagar apenas a iluminação pública, que é uma taxa obrigatória, e a gente vai continuar ligada na energia. Então, não deixa de estar produzindo. Mas a minha conta passaria de 350 reais, por exemplo, para 25 ou 30 reais, que é a taxa de ligação na Energisa. Então, hoje em dia, há 2 sistemas de energia solar. A energia solar, que vai esquentar a água, que passam uns tubos aqui embaixo, uns tubos pretos, que tem a função de aquecer a água, isso é mais para regiões frias, em que a água do banho passa a ser utilizada por essa, ao invés de ser utilizada, por exemplo, por energia elétrica ou por gás, então já é uma grande vantagem. E também os painéis de energia, eles podem produzir energia elétrica. Então, nessas 2 condições. E nós temos também a energia eólica. E o bom é ter as 2, porque como a Valquíria falou, se a gente tem uma diminuição da luz, né, em período de chuva, em período de inverno, etc., não deixa de ter vento. Então, você consegue conciliar as 2 coisas. E com isso, você passa a ter um sistema mais eficiente. Então, é bem interessante esses 2 sistemas. Lá em Portugal, por exemplo, quase todas as casas têm um sistema de aquecimento por energia solar, aquecimento de água. Isso foi induzido pelo banco com empréstimos a baixo juro, e com isso todas as pessoas tiveram condição de fazer esse tipo de empréstimo e esse tipo de investimento. A quantidade de energia elétrica que era gasta, porque em países frios, geralmente você tem que tomar banho de água quente, você tem que usar água quente para lavar prato, etc. Então, o consumo de água quente é um dos gastos maiores de gás na própria casa, porque lá é no gás, né? O sistema de aquecimento de água. Então, há vários sistemas de energia eólica simples, tá? E eu vou mostrar uns para vocês. Eu acabei esquecendo de colocar neste slide, mas eu vou pegar lá e já mostro. Então, aqui para vocês terem alguma ideia sobre essas energias, alguns filmes também bem interessantes. Então, uma casa, né? Uma casa que se fosse ecológica, o que é que a gente poderia ter? Um aerogerador para produzir energia eólica, uns painéis solares, né? Para a produção das águas quentes, um painel solar fotovoltaico para a produção de energia elétrica, seria mais para cá, um poço de 100 metros, a água é extraída por uma bomba submersível movida a energia solar também, então tem aqui um poço com energia solar. Eu teria um filtro para filtragem da água da chuva, então a água da chuva, ela é filtrada para aqui, ela é toda, vem aqui pelas canaletas, estão vendo aqui pelas calhas, ela é acumulada aqui, ela é filtrada.
uma cisterna subterrânea de alta capacidade para armazenamento dessa água de chuva, e com essa água de chuva depois posso fazer o uso para os fins menos nobres, por exemplo. Eu poderia ter aqui, que não tem nessa casa, também as fossas ecológicas. Então, do jeito que vier do banheiro, vai diretamente para um tanque de evapotranspiração, e depois a água da cozinha poderia ir para um círculo bananeiras. Então, uma casa, para ser sustentável e ecológica, não precisa de muito mais do que coisas simples. Então, nessa casa ecológica, por exemplo, vejam que quase não tem paredes, tudo é à base de vidro. Por quê? Porque aí acaba tendo muito mais iluminação, você não precisa usar iluminação natural, artificial. Então, o que é que eles têm nessa casa? Tem uma captação de luz solar, através de placas fotovoltaicas, tem uma caixa de água secundária para armazenar a água da chuva, tem lâmpadas de alta eficiência energética, deve ser lâmpadas LED, equipamentos sanitários de baixo consumo, né? A gente tem a descarga do bojo com mais água, menos água, consoante a necessidade. Tem um piso externo intertravado para evitar que seja impermeável e a água possa infiltrar. Tem móveis ecológicos feitos com materiais naturais. Tem eletrodomésticos ecológicos, ou seja, que gastam menos energia. Tem uma cisterna para armazenamento de água da chuva e usa para regar as plantas. Tratar a calçada com o mesmo cuidado que a própria residência, arborizá-la e permeabilizar o solo são formas respeitosas de construção. Uma construção ecológica só pode ser chamada assim quando o entorno também é sustentável, então não se preocupar apenas com a casa, mas também com todo o entorno. Tem uma cobertura verde, ou seja, tem um telhado verde, tem coleta de água da chuva, tem madeira de reflorestamento certificada, então isso é uma das coisas que as pessoas, quando vão comprar madeira para fazer uma construção, devem se preocupar se essa madeira é ou não certificada. Nós sabemos como a Amazônia está sendo destruída, né, pela ganância dos madeireiros. Então, se o comprador ele passar a ser exigente e exigir certificação, é mais difícil dessas outras madeiras ilegais elas serem vendidas. Então, nós temos um papel também nesse controle do desmatamento da própria Amazônia, quando nós fazemos compra de madeira. Uma área externa permeável e vegetada, como a gente já falou, uma mini estação de tratamento de água, e um espaço garantido para a separação do lixo reciclável. Então, aqui fica a separação do lixo. Aqui também faltam as fossas ecológicas. Então, vejam como as fossas ecológicas ainda são muito pouco pensadas pelos arquitetos. Então, ainda temos outras situações que eu já falei para vocês, que é a questão dos vidros duplos. Em vez de ter um vidro na janela, tem dois, um ao lado do outro, em paralelo. Tem entradas de ar na casa. Esse telhado verde também está lindo, né? Tem clarabóias que permitem a entrada de luz, e tem os telhados verdes. Então, aqui tem vários vídeos também muito interessantes, num programa chamado Cidades e Soluções. Se vocês colocarem isso no YouTube, Cidades e Soluções, vocês vão ver a quantidade de propostas inovadoras para melhorar as nossas cidades. Então, tem aqui também 3 propostas, mas vocês podem olhar, tem grande diversidade de informações. Bom, e aí depois vai ter outras curiosidades, né, que eu também trouxe para vocês. Então, por exemplo, uma lâmpada que acende numa batata. Então, isso pode ser bem interessante no lugar que não tem energia nenhuma e você, de repente, quer um pouquinho fazer alguma coisa, você pode colocar uma lâmpada na batata que ela vai acender. Então, o vídeo vai ensinar a fazer isso. Aqui tem um pequeno... Acho que isso aqui são 2 ímãs. Mas eu ensino a fazer isso lá no vídeo. Então, o vídeo é esse aí. Você já tem esse material disponível que eu já enviei para vocês. Esse é também uma coisa que tem muito a ver com a sustentabilidade, que seria uma solução para resolver os nossos problemas de resíduos sólidos. Então, com a nossa gestão de resíduos sólidos, vocês sabem que a Lei dos Resíduos Sólidos, de 2012, ela obriga a que haja o aterro sanitário. O aterro sanitário não é a melhor opção. Nós, na Europa, nós temos já a proposta de aterro zero, porque o pessoal vê que o aterro não resolve o problema do resíduo sólido. E o Brasil, não sei porque continua seguindo esse mesmo passo que eles seguiram, se já sabe que esse não é o melhor, já pulava esse e ia para o próximo. Mas não sei por que a gente insiste na questão do aterro. Bom, mas isto é uma proposta ao aterro. Ao invés de todos os resíduos sólidos irem para o aterro, viriam para esse tipo de usina. Ela não é muito grande, essa daqui é um protótipo,
mas ela funciona, ela funcionou. Eu estive lá com os meus alunos do Prodema, e a gente viu como isso funciona. Aqui neste lugar são colocados todos os resíduos. Então, desde pneu, plástico, principalmente plástico, é muito bom. Eu também receberia resíduo orgânico, porque todo resíduo que seja rico em carbono, ele é muito bom para esse sistema. Então, depois, o material daqui, ele vai passar... São várias etapas, são 5 ou 6 etapas nisso aqui. Digamos que todo o material vai ser desintegrado, né? O material está particulado, está em forma sólida, ele vai ser desintegrado e ele vai se tornar líquido. Imagina que tudo isso vai virar um magma. E esse magma na forma líquida, ele depois pode ir para prensas ou ir para moldes e vai virar o que a pessoa quiser. O material é extremamente resistente. Então, a primeira coisa que o pessoal fez, isso aqui é da Mundialtec, é de uma empresa lá de Campina Grande, essa máquina foi inventada em Campina Grande por um rapaz chamado Romero, e estava lá no Senai. Hoje em dia não está mais no Senai, está na cidade de Queimadas, eu acho. Então, é o seguinte, o material depois que sai daqui, eles construíram material de construção. Então, desde lajotas, como vocês estão vendo aqui para o chão, e aí ele diz que fez um percurso de lajotas dessas e passou com um caminhão de 10 toneladas em cima e ela nem se mexeu. Eles produziam canaletas, produziram tijolos, produziram brita. E a brita, ele também mostrou uma brita comum, ele metia a marreta e a brita se quebrava toda. E uma brita feita com esse material, ele batia e ele não se quebrava. Então, é um material extremamente resistente, que está sendo usado de diversas formas. Para além agora do material de construção civil, ele verificou também que era possível fazer móveis. Então, ao invés de ter uma placa de madeira, eu teria uma placa dessas, e os móveis eles passam a ser bastante interessantes, depois de pintados também. E, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês vão ver isso aqui, isso é muito interessante. Se cada cidade tivesse uma usina dessas, ao invés das prefeituras estarem pagando para o seu lixo ir para um aterro, as prefeituras estariam produzindo materiais que seriam vendidos, ou seja, pegaria todo o resíduo sólido de uma cidade e poderiam estar gerando renda para a própria prefeitura. Então, deem uma olhadinha nesse vídeo, que ele é bastante interessante. Outras formas são bombas. Então, a gente sabe que as bombas de água, elas são necessárias, principalmente no meio rural. E muitas vezes a pessoa não tem energia no meio rural. Então, a bomba Rosário, ela vai tentar substituir essa carência. Isso aqui é uma corda com nós, neste caso é umas tampinhas, e à medida que essa corda vai passando por dentro do poço, ela vai trazendo água e entrando no tubo, vai puxando essa água até em cima. É um sistema bastante interessante também. Então, aconselho vocês a darem uma olhada nisso aqui. E nós temos outro tipo de bomba, que chama bomba carneiro, que também é usada sem energia. Então, numa casa, em algum lugar, esse aqui é mais ou menos o aspecto que ela tem no final, mas todo o processo também vocês vão ver durante a apresentação. Então, a bomba carneiro também é uma opção interessante. Nós temos problemas, muitas vezes, em regiões de semiárido, e nós temos as chamadas barraginhas. Essas barraginhas milagrosas, elas são colocadas onde tem carreira d'água. Então, se tem a água que vai se acumulando em determinada área, ela chove, vai embora. Então, a pessoa daquela propriedade, ela vai perder toda aquela água naquela carreira d'água. Então, o objetivo das barraginhas é elas conseguirem manter a água, guardar essa água durante o período em que a água deixa de correr pela chuva. Então, vocês também têm aqui essa... Eita, botei 3 R's. Vocês têm aqui também essa proposta. A outra proposta é a barragem de pedras. Essa barragem de pedras secas é para controle da erosão. Então, isso aqui não tem a ver com água, porque é a outra barragem de pedras que vai servir para fazer a acumulação de água. Essa daqui não, essa daqui é para fazer a junção, a areia que está vindo pela erosão, isso aqui é numa região mais baixa, essa área toda acima está sofrendo erosão, então o objetivo disso aqui é segurar essa areia para não perder por erosão laminar. Então, vocês também têm aqui a presença de um videozinho com essas barragens. E aqui é uma barragem de pedras, mas essa aqui é tipo uma barragem subterrânea. A ideia é segurar a água subterrânea que está passando aqui embaixo
fazer com que essa água se eleve, porque ela não pode passar, e com isso fique disponível para as plantas e para o abastecimento de poços. É muito usado, está sendo muito usado também no sertão. Então, isso aqui, imitando a natureza, as pessoas estão fazendo coisas muito interessantes. Então, também tem aqui um videozinho para vocês verem sobre a barragem de pedras. Aqui é sobre um fogão sustentável. Então, esse fogão, ele não vai usar o gás, ele vai usar... esse aqui é bom para pessoas que tenham mais... que sejam boas de trabalhos manuais, né? Porque eles dão uma série de materiais que precisa comprar, mas é bem interessante a proposta também. Então, está aqui um filminho que vocês podem ver isso. Esse outro ensina a fazer uma antena digital caseira. Então, a antena digital para a televisão, ele mostra como é simples de fazer, né? Comprar alguns materiais que não são tão caros, e ao invés de pagar muito mais caro e comprar feito, há a possibilidade de ser feito. Então, também tem aqui um filminho ensinando a fazer. Outro, como é que economiza gás de cozinha, né? É uma geringonça que ele coloca no próprio bujão de gás, de maneira que gasta menos gás de cozinha. Há outro filme também que mostra como consertar lâmpadas LED. Então, isso também é muito simples. A lâmpada LED por dentro tem vários, eu não sei explicar, mas tem vários pontinhos de energia, que quando um deles está queimado, já queima a lâmpada toda. E ele mostra como é fácil fazer esse conserto de uma forma muito barata, ao invés de você estar o tempo todo comprando novas lâmpadas. E aqui tem algumas dicas como aumentar a produtividade em plantas. Então, tem alguns filmes que mostram isso. Também ensina a preparar a estaquia, e aí eu era para ter juntado isso com o outro lá em cima. E aí vem a minha questão final. Por que é que nós vemos a aplicação dessas tecnologias por comunidades alternativas muito mais que em outras comunidades? Porque, por exemplo, se vocês pegarem uma comunidade alternativa mesmo, né? Que é o pessoal que diz assim, não, a gente vai viver numa comunidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles geralmente se preocupam com fazer fossas ecológicas, fazer aproveitamento de água, tratamento de água, essas coisas mais ecológicas, esse pessoal se preocupa. Mas a mensagem não chega a toda a população. Então, por que muitas vezes as pessoas nem conhecem essas estratégias, né? Primeiro, porque a gente vive na questão do capitalismo, do imediatismo, né? Como é que a gente pode ir contra toda essa sociedade em que a gente vive, que tudo se valoriza se for comprado. Tudo se valoriza se passou na televisão. Eu tenho que comprar aquilo porque alguém tem igual, etc. Então, hoje em dia, com essas tecnologias da comunicação, como o Facebook, o Orkut já nem existe mais, o WhatsApp, o e-mail e por aí fora, né? E as lives, etc., então, nós deveríamos utilizar essas tecnologias para poder fazer essa divulgação. Então, quantas vezes a gente perde tempo ficando passando e repassando brincadeiras, fofocas, insanidades, e não usa essas ferramentas para divulgar o conhecimento que poderá fazer essa diferença. Então, eu acredito que muitas pessoas não fazem muitas coisas porque desconhecem. E é esse conhecimento que a gente deve levar para todo mundo. Então, cabe a cada um de nós, principalmente os alunos e professores universitários, tornar essa apropriação do conhecimento visando o desenvolvimento sustentável. Então, é necessário que nós que temos acesso a algum conhecimento, ou temos facilidade de buscar esse conhecimento, que nós tornemos possível o chegar a esse conhecimento ao maior número de pessoas possível, tá? Então, eu não vou encerrar aqui ainda, como eu disse para vocês, eu quero mostrar uma live que eu participei um dia desses, né, do pessoal da Embrapa, e eu aprendi muito também, e eu quero repassar isso para vocês. Agora, deixa eu ver se eu sei onde é que isso está. Pronto, gente, então, aquela fotografia que eu estava tentando mostrar para vocês, era esse sistema eólico bem caseiro. Então, tinha esse tubo, né, que vai prender o sistema, eles usavam uma canaleta, isso aqui até parece um pedaço de cano PVC, mas ele disse que era alguma coisa de banner. E aqui era uma roda. Então, esse sistema fica rodando e deve estar ligado no gerador em algum lugar, no sistema que vai gerar energia. Então, ele mostrou esses outros também. Também aqui ele diz que era um pau de vassoura, e aqui também era aqui que ele dizia que era um banner. E aqui tinham... ele aqui dizia que isso aqui eram uns carretéis de alguma coisa.
que também eu usava no sistema de produção de energia eólica. Aqui ele deu o exemplo, isso aqui era a Embrapa da Roraima, viu, gente? Isso é o que eles estão fazendo lá pela Roraima. Galinheiro móvel, um trator de galinhas. Eu tenho aqui o galinheiro, com 2 rodas apenas. Então, tem aqui 2 rodas, estão vendo? Mas aqui atrás não tem. Então, quando eles querem puxar o galinheiro para outro lugar, eles só fazem levantar aqui atrás e puxam. Aí tem a vantagem que as galinhas vão comendo o capinzinho, vão limpando, mas ao mesmo tempo vão estar colocando esterco no chão, vão estar se alimentando de insetos, estão fazendo um manejo aqui através das próprias galinhas. Então, as galinhas vão acompanhando o galinheiro e vão melhorando aqui o manejo da terra. Aqui é um sistema que eu achei bem legal, que poderia ser usado aqui na Paraíba, né? Aliás, no semiárido como um todo. Eles colocam umas telas, isso aqui eu já tinha ouvido falar nisso em Israel. Eles colocam aqui umas telas, essa tela durante a noite vai pegando o orvalho, esse orvalho vai pingar aqui nessa canaleta, e daqui ele vai para um depósito. Então, para verem melhor, é aquelas telas, pode ser até aquela tela sombreiro, né, que o pessoal usa para fazer viver de planta. A água se acumula, no que se acumula ela vai pingando, no que ela pinga ela vai descendo por toda a cortina e vai ser recebida na canaleta lá embaixo. E aí vai ter uma caixa d'água, alguma coisa para receber e acumular essa água. Aqui é aquele sisteminha Embrapa que a gente já falou sobre ele, né? Eles fazem aqui a armação com paus, depois coloca o plástico, e aí faz o viveiro. Aí vê como fica legal. O viveiro para cima em vez de para baixo. Aqui ele também mostrou algo que eu já tinha visto na Alemanha, o pessoal usa muito isso na Alemanha. Acho que lá não é com pneus, lá eu acho que é com ardósia. Aí fazem as pedrinhas de ardósia como se fossem umas escamas de peixe e encaixam umas nas outras. Mas ele aqui está usando pedaço de pneu para fazer a cobertura de uma casa. Olha como fica legal. Então, fica muito menos pesado, porque o pneu é mais pesado, a borracha é mais pesada que a telha. Fica extremamente impermeabilizada, não tem problema de quebrar. E fica bem legal a casa com a telha de pneu. Aqui ele mostra também diversos usos para as garrafas PET. Então, ele tem telhas feitas de garrafa PET, ele tem telhados feitos de garrafa PET, ele tem uma cama feita de garrafa PET, a divisória do quarto feita de garrafa PET. Eu já vi também outros móveis, né? Tem sofás feitos de garrafa PET, isso é bem interessante. E ele tem aqui, por exemplo, tanto no telhado quanto nas paredes, uma estufa feita com garrafa PET. Então, vejam como a gente pode estar reusando material que pode ser prejudicial ao ambiente e estar usando em sistemas de produção agroecológica. E tem uma casa feita de garrafa PET, amei essa aqui. Então, eles enchem a garrafa PET de areia, aí fazem as paredes com essa garrafa PET. Estão vendo aqui a parede feita? Aí coloca o cimento, aí a cimento a estrutura, coloca as janelas, olha como fica linda a casa. Não é? Quem diria que essa casa era feita de garrafa PET? E ele também apresentou algo que eu nunca tinha ouvido falar, que a produção de larvas de mosca, produção de tapuru para dar alimentação a peixe. Então, a alimentação em peixe altamente rica em proteína, e eles estão fazendo essa produção como quem faz o verme composto, né, com a criação da minhoca, eles estão fazendo com a criação de larva de mosca. Eles dizem que é cerca de 15 dias, não, de 7 a 10 dias. Do ciclo do ovo até adulto requer apenas 7 a 10 dias, ou seja, em 7 a 10 dias a pessoa tem um monte de larvas para dar de alimentação aos peixes. Um curral feito de pneus, então vejam que também o pneu, que traz tanto problema para o ambiente, né, com a questão de acumular água, aumento de foco de doença, etc., ele pode ser usado aqui num curral. Não machuca os animais, né, porque é de borracha, e dá um aproveitamento bem legal ao pneu, ao invés de ter que comprar mais madeira. Então, acho que essa era a última fotografia, viu, gente? Então, eu agora estou à disposição para falar com vocês, vou sair daqui da apresentação. E quem tiver alguma pergunta, quem quer tirar alguma dúvida, quem quiser fazer alguma questão, vou ler até o chat de vocês, que eu estou vendo que vocês estão falando aqui pelo chat e não estou acompanhando. Então, se alguém quiser falar, estejam à vontade.
Estou vendo aqui que a Verônica trabalhou com extrato de alho para combater fungos, muito legal. Então, ela pode até explicar para a gente melhor os efeitos do alho como defensivo agrícola, né? Estes são realmente defensivos agrícolas, os outros são agrotóxicos. Esses defendem, esses repelem, esses não estão matando ninguém, não são tóxicos. Já fez muita porquia, isso é interessante. Eu comecei a fazer agora, me encantei com essa história. E eu via muitas vezes as pessoas com uma árvore dando fruto num vaso, e eu dizia, eu não entendia muito como é que a árvore tão pequena já dava fruto, e agora estou entendendo que é uma árvore adulta, na realidade. Professora, Oi. eu queria fazer uma pergunta a respeito do seminário. Pode ser soluções da indústria também? Pode. Vocês podem pensar a nível de sustentabilidade geral. Então, de preferência, algo que eu não falei, que é para todo mundo aprender, inclusive eu. Eu Mas se tenho vocês tiverem histórias para contar, estejam à vontade. É que eu tenho um cliente que eu faço consultoria, que é uma grande indústria, e eles, o pessoal da equipe de meio ambiente, eles conseguiram implementar aterro zero no complexo todo, são 4 fábricas. E eu acho que seria bem bacana, porque tem algumas soluções de alguns materiais que eles deram, assim, que poderia ser bacana de apresentar. Pode sim, pode sim. Nós queremos muito aprender muito mais. Respondendo aqui ao Antônio, não, respondendo, o Antônio. O Antônio pergunta se as apresentações podem ser um projeto que as pessoas possam reproduzir e projetos de baixo custo. Então, essa é a ideia, né, Antônio? Porque a nossa ideia é a gente trazer algo que seja aplicável, né? Principalmente quando a gente trabalha a nível de nós mesmos. Diferente da Eliana, por exemplo, que está trabalhando a nível de indústria. Aí, se funcionar e se não for tão barato, mas que no final compense, pode ser utilizado e as indústrias se interessem. Mas a gente está pensando em qualquer nível, né? Mas se tiver situações para, assim, de baixo custo também é interessante. O Vitor está perguntando. Sim, Antônio, no caso também pode ser industrial, né? O importante para a gente é a metodologia ela ser sustentável. O Vitor está perguntando se ela se prefere foco numa tecnologia ou em várias. Então, isso vai depender. Se você tiver mais de uma para apresentar, esteja à vontade, né? Vocês vão ter cerca de 15 minutos ou 20 para fazer a apresentação. E cerca de uns 10 minutos para a gente fazer tirar dúvidas, fazer perguntas, questionar, entendeu? Legal, Ranilda. Eu acho muito legal essas hortas verticais. Eu vou começar a fazer aqui em casa também nas paredes. E fica bonito, né? Porque, no fundo, além de produzir, a gente está consumindo também. Realmente, professora, e é muito gostoso, é um hobby fazer elas. E eu também realizei para plantas ornamentais, só que eu não usava deitado, eu usava garrafa PET em pezinho. Depois eu mando foto para a senhora. Legal, manda mesmo. Então, agora que a gente tem que ficar enfiado em casa, aí a gente fica naquela, vou fazer o quê? Né? A gente não para de trabalhar, mas enfim, aí quer fazer mais isso, quer fazer mais aquilo. Eu estou aumentando aqui os canteiros, estou fazendo também umas coisas por aqui. E aí, com certeza, a horta vertical vai ser minha próxima manobra, né, aqui em casa. Oi, professora, eu tenho uma dúvida em relação aos certificados. Se a gente, como que a gente ter, e se para obter a gente precisa apresentar o seminário, como é que funciona essa parte? Certo, certo. Laura, é assim, quem se inscreveu no SIG Eventos, né? Quem se inscreveu no SIG Eventos foi, nós abrimos essa Moodle Classes. Então, nessa sala do Moodle, que está associada a quem se inscreveu no SIG Eventos, todo mundo vai receber o certificado. Agora, para receber o certificado, faz parte da aula a gente fazer essa apresentação dos seminários. Agora, quem quer usar, quem for aluno da universidade, né, da UFPB, e quem quiser usar essa disciplina, eu não sei se de outras universidades também vão aceitar, né, mas quiser usar essa disciplina como aproveitamento de disciplina e crédito, aí terá também, além do seminário, que eu vou tentar atribuir uma nota, vai ter que também fazer uma prova. Para o aproveitamento de disciplina, nós temos que dar uma nota. Tá? E então, essas pessoas que vão querer esse aproveitamento de disciplina, aí terão que fazer, além do seminário, uma prova. Entendi, obrigada, professora. Nada.
Mais alguém tem alguma questão para perguntar? Ah, tem aqui uma pergunta já. Ô, professora, Oi. a minha dúvida é a seguinte: em relação às apresentações, como é que vai ser a ordem? É quem for mandando, aí a senhora já vai A marcando? gente vai tentar, não, a gente vai tentar se organizar pelo grupo do Zap. Então, Certo. dia que é a próxima quinta-feira, ou próxima segunda-feira, a gente vai ver se consegue separar 5 trabalhos. Porque eu estou pensando, se for 2 horas, se for meia hora cada um, 5, daria 2 horas e meia. E aí, com 2 horas e meia, a gente apresentaria, como tem que mudar, apresentar de um para o outro, tal, são as 3 horas da aula. Então, eu imagino que 5 trabalhos por aula seja o suficiente. Se alguém precisar de mais tempo para apresentar, depois não tem problema, porque também nem todas as perguntas vão ser 10 minutos de perguntas. Há grupos que vai ter mais perguntas, grupos que vai ter menos, aí a gente acaba se organizando. Então, no grupo, eu vou pedir para 5 pessoas já se inscreverem já para as sessões todas. Então, quem for já para a próxima aula, aí a gente vai precisar de 5 grupos. Para já vai ser no voluntariado. Se ninguém se ninguém se oferecer, vai ser no Eu Indico. Eu não queria que fosse assim. Ok, entendi, professora. Obrigada. A Verônica também está dizendo aqui no chat que já fez muita alporquia. Que legal, Verônica. Tu tens algum conselho, assim, alguma dica para dar para a gente? O Vitorian está me perguntando sobre a biorremediação em ambientes marinhos. Então, em ambiente marinho, vai ter o mesmo efeito que em ambiente de água doce. Eu ainda não experimentei, mas na realidade, a gente já tem algumas semelhanças com a construção de recifes artificiais marinhos. É o que a gente chama de RAM, RAM. Os recifes artificiais marinhos, eles funcionam como um substrato que inicia com a ocupação de um biofilme inicialmente também, só que vai ser marinho, algas marinhas, bactérias marinhas, protozoários marinhos, tudo isso. E depois, em cima disso, ainda vai crescer as plantas, né? Aí vão aparecer algas, vão aparecer corais, vai aparecer todo um ecossistema também. Então, no ambiente marinho, com certeza que ele também acaba funcionando. E como nós vamos ter todo um ecossistema ali, produtores, decompositores, consumidores, etc., eu acredito que tem um efeito semelhante ao da biorremediação, usando os próprios plásticos no ambiente da água doce. Eu tenho, inclusivamente, uma proposta, um projeto para fazer, para apresentar, junto com a Karina, lá do Aquário, em que a gente vai testar isso. A gente vai acompanhar a instalação de recifes artificiais marinhos, acompanhar essa agregação de seres vivos que vão se agregar aí, e daí a gente vai analisar mais a questão da biodiversidade, né? Porque o ambiente marinho também ele é muito pouco poluído, né? Pelo menos muito menos poluído que os rios. Mas futuramente é possível a gente também fazer esse tipo de análise, né? O quanto esse ambiente seria capaz de retirar poluentes, né, da água do mar. Não sei se respondi, Vitória. Se tu quiser fazer algum comentário, está à vontade. Bom, então eu vou deixar o resto da aula agora para você. Vocês já acessaram a apresentação? Eu mandei alguma por mail e coloquei uma lá no Moodle Classes. Então, vocês acessem lá as apresentações, peguem os endereços e vão assistir os vídeos. Eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos espero que vocês gostem. Eu gostei muito quando eu comecei a passear por esses vídeos. Professora, é muito bom ser sua aluna, viu? Era tudo que eu queria num curso. Eu não aguentei só falar por um prato, não. A senhora realmente é show, viu? Obrigada, Ranilda. Se as pessoas pensassem no quanto é importante a gente proteger essa natureza da gente que já está um tanto sofrida pela humanidade, cara, ia virar um jardim nosso mundo, né? Se tivesse mais conscientização, né? Estou muito feliz, era tudo que eu queria no curso. Quando eu vi esse tema, eu corri logo e já fiz a inscrição, porque é muito lindo. É muito lindo esse curso. Ok, Ranilda, obrigada. Mas é exagero seu. A gente está só trocando ideias aqui. Então, a gente... Exagero não, professora. É porque são pessoas como a senhora que lutam.
São pessoas como a senhora que vai deixar uma natureza melhor para os seus netos, e se juntar mais pessoas aqui do curso para trabalhar isso, vai deixar um mundo melhor, bem melhor. Essa é a ideia da gente ensinar o pouco que sabe para ver se outras pessoas se animam de fazer. E respondendo à Verônica, eu tive que reforçar os saquinhos que eu coloquei lá na alporquia, porque eles começaram a ficar ressecados. Então, como é indicado ficar uns 3 meses, aí ele acaba começa a rasgar. Então, verdade, tem que ser, é bom com um saco mais forte. Então, eu desejo boa tarde a todos, usem lá o chat, as apresentações para ver os endereços dos YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode ir falando pelo WhatsApp que a gente continua auxiliando. Eu não sei se todo mundo está no WhatsApp ainda. Então, se alguém não estiver no WhatsApp, eu acho que alguém mandou um e-mail para mim e eu esqueci de anotar o e-mail da pessoa para inserir aqui na sequência. Então, se alguém não estiver ainda no grupo de WhatsApp, por favor, manda um e-mail para mim, para eu poder inserir, porque a gente vai se organizar agora pelo WhatsApp, tá certo? Aí podem mandar um e-mail que a gente faz, vai ter que ser por e-mail, porque se não tem WhatsApp, não pode deixar mensagem. Então, gente, boa tarde, aproveitem o resto da aula para vocês entrarem nesses filmes, e eu espero que vocês gostem.